Um abraço fraterno e amigo de cada um de vocês. Eu sou Josian Torre, ou estou Josian Torre. Heráclito de Éfeso costumava afirmar que da luta dos contrários nasce ou nasceria a mais bela harmonia. O conflito, a guerra, a beligerância, a autocracia disfarçada de processos democráticos, o culto à personalidade como forma de dominar as mentes e impor uma cultura hegemônica, isso partindo de qualquer viés ideológico, o uso de armas, a necessidade cada vez mais de impor pela força ou de impor por um processo de persuasão que destrói e retira a capacidade individual de pensar. Tudo isso é o que nós poderemos chamar de o homem beligerante, o homem voltado para a manutenção do seu status quo sem levar em consideração o outro. Mas se nós recuarmos no tempo, nós iremos perceber que lá no lendário continente Atlântico, esse que a história oficial ainda não fala abertamente, mas que já tem registros de sua existência por poucas mentes ousadas, nesse lendário continente, falado por Platão e tantos outros mestres, inicia-se um processo de guerra cósmica entre diversas raças extraterrenas vivendo na Terra e o próprio ser humano se desenvolvendo e contemplando seres não exatamente humanos brigando entre si. Desde sirianos, passando por outras raças, de seres serpentinianos, seres com configurações de peixe, seres com configuração humanoide gigante, como no caso dos Anunnaki. A Terra sempre contemplou a guerra. A guerra é a exponencialização de um conflito baseado em interesses de sobrevivência que não se limita ou não se restringe ao que nós aqui vivemos. Em muitos dos quadrantes do cosmos, em outras civilizações, há um processo de beligerância, a guerra cósmica e especialmente a guerra atual pela luta da alma humana parece ser algo ainda não percebido por muitas consciências encarnadas. Estamos vivendo um período difícil na Ucrânia, com toda essa expectativa de uso de armas nucleares, mas há milhares de anos atrás, no Mahabharata, no Mahayana, em textos sumerianos, nos textos das guerras das pirâmides, no texto 1 e 2 das guerras das pirâmides, fala-se ou falava-se em uso de armas que poderiam rasgar o céu vindo dos deuses. Ou seja, o uso de armas com esse potencial destrutivo não é produto do século XX, pertence a uma época já remota de nossa história. A guerra é produto da ignorância e produto do desamor. Hoje, vemos toda uma propaganda voltada para beneficiar um lado da história em detrimento do outro. Na verdade, isso sempre existiu, porque a história é contada pelos prováveis vencedores. A história é contada por aqueles que estão na cúspide da elite do mundo, no ápice da pirâmide socio-civilizacional. E aqueles que estão abaixo são submetidos a um enredo, a uma narrativa que não lhes permitem pensar diferente, ou se ousam pensar dessa forma, são ridicularizados ou são jogados à margem no construto social.
É preciso pensar o mundo para além do conflito, ainda que esse fator seja perene, porque a existência é difícil, complexa, caótica. Ela tem processos que são harmônicos, mas ela tem processos que são desarmônicos. Mas o ser humano é o grande fator de desarmonia, quando eivado de um primitivismo e de uma falta de ética existenciais. A guerra está na origem da vida, na origem das civilizações do cosmos. A maior parte das civilizações cósmicas não conhecem a paz. Apenas um pequeno grupo de seres aí fora, em realidades espirituais, pode abrir, entre aspas, a boca e falar em processos pacíficos. Isso porque o tipo de mentalidade que, entre aspas, roda no contributo mental, no contributo psíquico dos seres extraterrenos e extrafísicos, não é baseado no vetor da convergência harmoniosa, mas na divergência beligerante, ou seja, no conflito, na luta e na necessidade de destruir. Não haverá paz se nossos corações tiverem espaço para o ódio. Isso já foi dito, isso é fácil de falar. Mas eu estou ficando cada vez mais melancólico. Pessimista não, mas cada vez mais realista ao perceber que a natureza humana é profundamente infectada pela necessidade do conflito, pela necessidade de destruir e o prazer que isso advém. Penso que somente aqueles que ousam se debruçar por uma busca mais efetiva da verdade, não olhando o outro como um inimigo, mas como um parceiro do contributo existencial, somente esses poucos poderão despertar. Aliás, as doutrinas ocultas do mundo falam que em grandes eras ou em grandes períodos cósmicos, poucas são as consciências que conseguem abrir os olhos e produzir e financiar uma soberania espiritual. Há uma guerra cósmica em curso, não falada pela mídia, não falada pelos historiadores oficiais, e que tem a ver com o domínio da psique humana e que precisa ser devidamente conhecido ou conhecida por cada um de nós. Isso começa no período Atlântico, com a destruição das últimas 2 ilhas, com o uso de tecnologias avançadíssimas que tinham por objetivo acabar com a raça humana ou pelo menos deixar um pequeno contributo de seres humanos aqui vivendo sob as rédeas de alguns supostos deuses que queriam domesticar a mente humana. Há uma guerra cósmica velada que tem por alvo transformar o ser humano em um ser bestial, longe da sua espiritualidade, e que não tem nada a ver esse termo com ideologias ou agremiações espiritualistas. Aliás, estas, atualmente no Ocidente, estão fadadas a desaparecer num período de 40, 50 anos. Se nada for feito, se o ser humano não resgatar aquilo que é essencial para o seu processo evolutivo, estaremos perdidos, entre aspas. É preciso caminhar ao lado da luz para afastar as trevas que existem dentro de nós. Faço um convite a você a pensar no amor maduro, no nível de consciência que pensa a vida, e não o conflito, e não a guerra. Reflita, pense, promova dentro de você um espaço para ideias nobres e elevadas. Saia da inércia da qual você se meteu. Você é o único responsável por aquilo que lhe ocorre, mesmo que outros possam lhe influenciar. Pense, reflita. Em um outro momento, retornarei para uma reflexão aqui em nosso canal. Um abraço fraterno.